A palavra do Senhor no livro do Evangelho de Jesus, que segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1. Todos acharam, amém? Vamos ler o versículo 1, versículo até o número 5. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanham, tá bom? Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Deus, em o nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, e assim, Senhor, te damos graça, e te pedimos que tua palavra venha ser por nossas vidas, e assim venha nos dar, ó Deus, o discernimento necessário, para que nós possamos, ó Deus, avançar com firmeza de fé, porque a própria palavra diz que a fé, Senhor, vem pelo ouvir, e ouvir desta palavra que nós ouvimos, que nós acabamos de ler. E assim, Senhor, que teu Espírito Santo venha nos trazer o profundo e o oculto, e assim, Senhor, nós possamos sair daqui edificados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é perfeita. Ela é simples, muito, muito completa. Ela é poderosa para, como diz Paulo em Romanos, ela é poderosa para ensinar, ela é poderosa para redarguir, ela é poderosa, e também Timóteo fala isso, que ela é poderosa para consolar, ela é poderosa para instruir, ela é poderosa para fazer o efeito que deva ser necessário na vida do cristão, na vida do homem. E vemos que o Evangelho de Cristo, através desses homens inspirados por Deus, é que nos dá a instrução em todo o procedimento de vida, em tudo que nós devemos andar, tudo que nós devemos fazer, tudo que devemos crer, tudo que devemos proceder, nós devemos recorrer à palavra de Deus. Aqui é a resposta para tudo. Inclusive, existe um seriado, né, Os Simpsons, que virou um filme, e em um momento do filme, o personagem está na igreja e acontece algo muito estranho, e aquele personagem começa a folhear a Bíblia, e ele fala: aqui não tem resposta para nada. Como se ele estivesse procurando a resposta para alguma coisa na Bíblia. Ou seja, todos sabem que o seriado Os Simpsons são feitos de pessoas que são ateus, né, que debocham do cristianismo e de todos os crentes, e é claro, de Jesus. E vemos que é uma inverdade, porque a própria palavra de Deus, ela nos instrui para tudo o que nós precisamos na vida. E aqui nesses versículos ao qual nós lemos na carta, aliás, no Evangelho, no Santo Evangelho de João, João, ele traz ao conhecimento que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando nós estudamos português, nós aprendemos que o verbo, ela é uma palavra que sugere o quê? Uma
ação. Todas as vezes que nós vemos um verbo, sugere uma ação. O irmão Cícero vai correr. Aonde está o verbo? Correr. A palavra que indica que o irmão Cícero vai fazer algo. Ele vai sair da inércia e vai agir de alguma forma. João afirma que Jesus era o verbo. E a palavra que está direcionada a este verbo é a ação redentora de Deus para a humanidade. Porque tudo se fez por Ele, para Ele, e é dele, como diz lá em Romanos capítulo 8. E vemos que João, ele ele relata ainda mais, que se não fosse ele, nada se haveria feito. E vamos entender que nem por isso nós vamos começar a aceitar algumas coisas que nos são impostas. E hoje estamos no dia 2 de dezembro de 2020. Em pouquíssimas igrejas eu tive a oportunidade de dar um estudo como este, né? Até mesmo porque para reunir, eu consegui reunir de informação para ter um argumento plausível, demorou um pouco, né? Porque nós não podemos simplesmente jogar o ensinamento, simplesmente arremessar para o povo palavras sem embasamento, palavras sem nexo, né? Apenas por convicção, apenas por fé. Não. Nós aprendemos que, primeiramente, fé não é sentimento. Fé é o quê? É intelecto, é inteligência. Se você tem fé, é porque você está pensando com convicção, você tem certeza de algo. Porque Hebreus fala que fé é a certeza das coisas que não se espera. Que não se vê, mas se espera, né? Então você tem certeza, isso é fé. Então, vemos que em um estudo, em uma palavra, em uma mensagem, nós não podemos jogar uma ideia, nós não podemos simplesmente arremessar para o povo um entendimento de que, eu creio assim, eu vi assim. Não é desse jeito. Tem que ter argumentos plausíveis, né? E hoje vamos entender um pouquinho sobre o Natal. Como é que nós comemoramos o Natal? Ou como nós devemos comemorar? Ou até mesmo se nós devemos comemorar. Tá ok? Lá onde eu moro, o que se mais vê são vizinhos com as lampadinhas lá piscando, aquelas coisas todas, né? A pessoa já chamou a atenção, de dizer que o sentimento ali é um sentimento natalino. E automaticamente, quando nós referimos um sentimento natalino, nós não temos a obrigação de arremeter a Cristo, né? Automaticamente temos por isso, até mesmo por questão cultural. O Natal simboliza o que mesmo? O nascimento de Cristo, simbolicamente, né? Mas vamos ver o que de fato é o Natal. Da onde vem esse negócio? Por que veio? Da onde originou-se isso? E qual é a ideia? E nós, como cristãos, nós temos que sempre perguntar: por quê? Para onde? Para quem? De quem? E para que serve? Hoje vai ser um pouco assim, vou procurar ser o menos maçante possível, porque o Natal é história. Nós temos que recorrer à história. Nós temos que recorrer às páginas antigas para nós entendermos de onde veio isso. E assim nós entrarmos em um consenso, se devemos ou não comemorar o Natal. Pastor, eu tenho tantos anos e sempre comemorei o Natal. Mas será que estamos certos? Estamos corretos? Ou estamos indo simplesmente, como diz uma música aí mundana, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E vai andando, deixa a vida levar. Mas não devemos ser assim, nós temos que questionar. Amém?
Pode passar, o meu amigo Ezequiel, por gentileza? Bonito, né? O Natalzinho aí, com a árvore de Natal, uma estrelinha em cima. O famoso personagem do Natal, às vezes, deixa de ser Cristo, né? Aparece um velho senhor, né? Muito bem trajado simbolicamente, e que vamos ver que é um marketing muito poderoso para vender, né? Pode passar, irmão Kelman. O Natal realmente é uma celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta que nós temos que fazer. E no Brasil nós vamos entender que isso já passou há muito, porque o Natal as pessoas se reúnem para muita coisa, menos para lembrar de Cristo, né? Cristo fica em segundo plano. Nasceu o Senhor Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Será que é uma verdade que ele nasceu nesse dia? Os apóstolos que conheceram o Senhor Jesus e foram pessoalmente instruídos por ele, celebraram o seu aniversário no dia 25 de dezembro? Na Bíblia nem menciona que houve um bolinho para Jesus, né? Nunca, não menciona que houve um parabéns para ele, né? Se o Natal é uma festa mais importante do cristianismo, por que tantas pessoas que não são cristãs a comemoram? Né? Pessoas que não são cristãos acabam comemorando também. Porque é uma época de trocar presentes entre parentes e amigos. Da onde é que vem esse costume de trocar presente, de fazer amigo culto, né, no Natal? Tem esse costume origem nos magos que presentearam o menino Jesus? Mas uma pergunta. As respostas podem nos surpreender. Pode passar? Pode passar? Volta. A festa de Natal tem sua origem na Igreja Católica Romana. Tá? É algo histórico que aconteceu. Desta se estendeu ao protestantismo e ao redor do mundo. Isso, obrigado. O que inspirou a Igreja Católica? Não foi o ensinamento do Novo Testamento, não foi a Bíblia, nem os apóstolos haviam instruído pessoalmente o Senhor Jesus. O Natal se introduziu na igreja durante o século IV e o V em diante. E vamos, até com os jovens, na aula retrasada, nós comentamos que houve um rei, né? Esse rei chamava-se Constantino. Este rei, ele se converteu a Cristo. Só que para ele agradar os cristãos e agradar a nobreza do seu reinado, né? O que ele fez? Ele introduziu os ensinamentos de Cristo, mas não tirou o paganismo, não tirou os santos, não tiraram as imagens de esculturas, não tiraram a adoração aos deuses pagãos. E aí o que ele fez? Uniu. Juntou os ensinamentos de Jesus, a adoração a Jesus, e também colocou ali as imagens, colocou as esculturas, colocou os anjinhos, né? Para agradar os que eram cristãos e agradar os que eram pagãos. E é claro, porque ele não queria perder o seu reinado, né? E nem tampouco provocar uma guerra civil no seu reino. E vamos ver que a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu aí, né? A partir deste reinado de Constantino. Posto que a celebração de Natal foi introduzida no mundo pela Igreja Católica Romana e não tem outra autoridade senão ela mesma, né? Olha o que diz a enciclopédia da edição de 1911. Isso é interessante. O que diz a enciclopédia católica? A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentram na festa do Natal. Então, para se virar o ano, eles faziam uma grande festa natalícia, e vamos entender um pouquinho na frente o porquê dessa festa, né? Que acabava trazendo esse costume pagão, e é claro, foi inserido na Igreja Católica esse costume, tá bom? Na mesma enciclopédia encontramos Orígenes, tá?
um dos chamados pais da igreja, ele reconheceu a seguinte verdade: não vemos nas Escrituras ou na Bíblia alguém que tenha celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu natalício. Ou seja, não há nenhum registro de alguém que tenha comemorado o aniversário de Cristo. Bem, pode passar, por favor? A Enciclopédia Britânica, mais um dado, tá? De 1946, diz assim: o Natal não constava entre as antigas festividades da igreja. Não foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do paganismo. Tá? A Enciclopédia Americana, de 1944, diz assim: o costume do cristianismo era celebrar não o nascimento de Cristo, mas o quê? A sua morte. Os cristãos não celebram o nascimento de Jesus, celebram a morte. Por isso, a comunhão instituída por Jesus no Novo Testamento é a comemoração da sua morte. Em memória do nascimento de Cristo, se instituiu uma festa no século IV. No século V, a Igreja Ocidental deu ordem de que fosse celebrada para sempre e no mesmo dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol. E aí nós vamos ver, né? Já que não se conhecia a data do nascimento de Cristo. Ninguém sabia que dia ele nasceu, então vamos colocar no mesmo dia do nascimento do Deus Sol, que é o Deus que o Egito adorava, né? Inclusive foi uma das 10 pragas que o Senhor fez com que afligisse e houve escuridão no todo o Egito, tá bom? Tomemos nota deste fato importante. Essas autoridades históricas demonstram que, durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Esta festa foi introduzida na Igreja Romana no século IV e somente no século V foi estabelecida oficialmente como festa cristã. Certo? Então, não tem nenhuma origem bíblica, é uma origem pagã. Pode passar, irmãos, aqui, ó. Papai Noel em disfarce. Os anúncios publicitários nos mantêm enganados sobre o espírito de Natal. O que é o espírito de Natal? Alguém pode me dizer aí o que é o espírito de Natal? Ninguém? Pode falar, irmão Jades? Não? Aí a pergunta é o seguinte: Natal tem espírito? Mas aí, comercialmente, né, as pessoas induzem a comunidade, a cultura, a influenciar, dizendo que o Natal é um personagem. E é claro que deveria ser Cristo. Natal de natalício. E o que é natalício é nascimento. Só que, na verdade, não tem nada a ver com Cristo. É puramente algo comercial. E o costume, né, a cultura, nos indica que o espírito de Natal influencia a pessoa a ser mais amável, influencia a pessoa a ser mais amigável, influencia a pessoa a ter compaixão do seu próximo, a repartir com o que não tem, influencia a pessoa a ajudar aquele que necessita, né? Então isso tudo é o espírito de Natal. Só que, enfim, se fosse algo bom, esse espírito iria permanecer com essa pessoa para ajudar não só na época de Natal, mas sempre em toda a sua vida, porque haveria uma influência espiritual, mas infelizmente é algo apenas comercial, né? Porém, o espírito natalino é revivido cada ano, não para honrar o Senhor Jesus Cristo, mas para vender mercadorias. Como todos os enganos de Satanás, o Natal também se apresenta como anjo de luz, algo aparentemente bom. Denominamos-nos como nação cristã, porém sem saber estarmos realmente na Babilônia, tal como predisse a Bíblia. Apocalipse 18:4 nos adverte: sai dela, meu povo, para que não sejais participantes de seus pecados, nem recebais parte das suas
pragas. Tá? 18:4. Pode passar, irmãos, aqui. O Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é fato. Tá? Para frente vamos ver que dia que ele nasceu. Que dia não? Qual o provável dia que ele nasceu, ou pelo menos o provável mês. Tá? Senhor Jesus Cristo nem sequer nasceu na época do ano em que se comemora o Natal. Quando ele nasceu, havia pastores no campo que revelam e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Lucas 2:8. Isso jamais pôde acontecer na Judéia no mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos no meados de outubro e os guardavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muitas chuvas. A Bíblia mesmo prova em Cantares 2:11 e Esdras 10:9-13 que o inverno era a época de chuvas e que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos à noite de campo. Tá? Então, não foi em dezembro que Jesus nasceu. Foi pelo menos em outubro. Bom, pode passar. Adam Clarke Commentary, no volume 5, na página 370, era um antigo costume dos judeus daqueles tempos levar seu rebanho aos campos e desertos nas proximidades da Páscoa, em princípio da primavera, e trazê-los novamente para casa ao começarem as primeiras chuvas, para ficar guardadinhos lá no aprisco, né? Então não se passeava com os rebanhos em tempo de chuva. E quando Jesus nasceu, os rebanhos estavam soltos, estavam em tempo seco, né? Acampando nos campos. Pode passar? Lucas 2:1 fala assim: é também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuvas e frio. O que é um recenseamento? Quando Jesus nasceu, exatamente, quando Jesus nasceu, foi a época em que César, né, mandou, César não, foi o rei de Roma, agora me passou a memória agora, passou o nome, mandou contar ao povo. Foi a época que Jesus nasceu. E por isso, todos que estavam fora da sua província foram para a cidade e lotaram todos os hotéis, lotaram todas as vagas, não tinha vaga nenhuma. Tanto é que Maria, quando foi dar a luz a Jesus, deu em uma estribaria, porque não tinha onde ela repousar, porque o tempo era de contágio do povo. E quem estava fora ocupou todos os hotéis, ocupou todos os estábulos, ocupou toda onde haveria uma vaga para dormir, estava tudo lotado. E a irmã Maria teve que ir para o estábulo, e ali nasceu Jesus, né? Claro, para cumprir a palavra. César, né? Muito obrigado, Deus abençoe. César mesmo. Qualquer enciclopédia ou outra autoridade pode confirmar o fato de que o Senhor Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A enciclopédia católica o disse claramente. Pode passar? Olha o que a enciclopédia católica falou. A data do nascimento do Senhor Jesus Cristo é totalmente desconhecida. Isto é reconhecimento por todas as autoridades. Se fosse da vontade de Deus que guardássemos e celebrássemos o aniversário do Senhor Jesus, Ele não haveria ocultado esta data. Bom? Então não é correto. Pode passar? Como esta festa foi introduzida na igreja? A nova enciclopédia do conhecimento religioso de Shefty Hazen explica claramente em seu antigo artigo sobre o Natal, que diz assim: não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na pagã Brumália, que seguiu a Saturnália, né, que são as datas das luas, tá bom? E comemorava o dia mais curto do ano e o nascimento do Deus Sol. As festividades pagãs de Saturnália e Brumália
estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Estas festas agradavam tanto aos cristãos, viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as, sem maiores mudanças no espírito e na forma de sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente próximos protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os seus irmãos ocidentais de idólatra e de culto ao sol por aceitar como cristã essa festividade pagã. Então, o que acontece? A Igreja Católica, ela introduziu a festa do Deus Sol, o nascimento do Deus Sol, como sendo festa do nascimento de Cristo. E aí, quem conhecia esta festa como uma festa pagã, não aceitava. E os cristãos que não tinham conhecimento, acabaram aceitando de bom coração, porque é uma comemoração do nascimento de Cristo. Então é por uma boa causa. Vamos aceitar, porque é para Jesus, é o nosso Salvador. Então havia esta acusação de um lado para com o outro. E é claro, havia uma guerra velada dentro desse histórico, tá bom? Eu vou adiantar aqui para os irmãos não ficarem tão maçantes, tá bom? Pode passar? Isso. Assim como foi no Natal, foi introduzido em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo um espírito a festa pagã de culto ao sol. Ou seja, é Natal como feriado, mas todo o culto relacionado a isso é direcionado para um Deus pagão. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente é isso que é remetido, tá bom? E vamos entender o porquê. A Enciclopédia Britânica diz assim: a partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro, a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível sol. Olha só, irmãos. Então, onde é que vem o nosso negócio? Aqui na América Latina, né? Os sírios e os armênios, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos de idolatria e adoradores do sol, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Corinto. E isso é uma verdade. Certo? Pode passar? E aí, qual é a verdadeira origem do Natal? Temos visto, pois, que o Natal foi estabelecido por meio da Igreja Católica Romana e que ele recebeu do paganismo. Porém, qual foi a sua verdadeira origem? O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia. De onde vem o Natal? Da Babilônia. E como tal, é censurado nas profecias e ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod. Sim, data da época imediatamente posterior ao dilúvio. Pode passar. E aqui começa a engrossar o caldo, tá? Qual é o problema? Nimrod, biblicamente, Nimrod. Quem é Nimrod? Neto de Cão, filho de Noé. Foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, sistema organizado de impérios e governos humanos, do sistema econômico de lucro, o qual tem se apoderado do mundo desde então. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, Nínive e muitas outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod se deriva da palavra marad, que quer dizer rebelar. Isso é bíblico. Bom, pode passar? Nos escritos antigos, aprendemos que foi este homem que começou a grande apostasia mundial organizada que tem dominado o mundo desde os tempos antigos até agora. Nimrod era tão perverso que, segundo os escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Morto prematuramente, quem? Nimrod morreu muito cedo.
Sua mãe, chamada mãe esposa, Semiramis, propagou a perversa doutrina de reencarnação de Nimrod em seu outro filho, Tamuz. Olha só, ela declarou que em cada aniversário do seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira história do Natal. Ok? Tudo a partir de Nimrod, esse perverso rei que iniciou a Babilônia, filho ou bisneto de Noé, e que sincretizamente vem propagando essa doutrinação desde os tempos de Noé. Pode passar, por favor, Ezequiel. Então, o que houve? Essa mulher era mãe de Nimrod e esposa dele, né? Ele morreu e ela continuou a propagar sua doutrinação, tá? Aquilo que ele propôs como sendo verdadeiro, né? Olha só, Semiramis se converteu em rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e filho, né, Semiramis e Nimrod, encarnado no seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração à mãe e do filho se estendeu por todo o mundo com variação de nomes segundo os países e línguas. Por surpreendente que pareça, encontramos o equivalente na Madonna, muito antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ok? Pode passar? Nos séculos IV e V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo. É o que eu falei. E o rei se converteu ao cristianismo, todo mundo se converteu também. Só que não foi um cristianismo genuíno. Foi um cristianismo misturado com o paganismo, né, com o satanismo e tudo mais. Foi quando se popularizou também a ideia de mãe e filho, especialmente na época de Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem este mesmo tema. Ok? Quem foi criado neste mundo babilônico, quem tem escutado e aceitado essas coisas durante toda a vida, tem aprendido a venerá-las como algo sagrado. Não duvida, jamais se detém para investigar o que se costuma e tem em sua origem bíblica ou na idolatria pagã. Eu me lembro até hoje que quando eu era criança, na escola mesmo, todo mundo saía de uma caixinha de sapato, né, fazia um presépio e levava para casa tudo desenhadinho, tudo montadinho. E todo mundo fazia, na hora de lanchar, rezava a Maria, né, o Cristo Deus Pai e o Pai Nosso, depois lanchava. Era tudo uma doutrinação que já vinha sendo trabalhado nisso, né? Hoje não tem mais esse tipo de doutrinação tão grande, porque a bancada evangélica tem trabalhado para isso, mas infelizmente ficou enraizado na cultura. Quem tem da minha idade para frente, né, de 40 anos para cima, 30 anos para cima, já, assim, a pessoa não é católica, mas tem a sua mente católica. Essa é a verdade. A pessoa não tem a primeira comunhão, mas você é o quê? Eu sou católico. Nunca foi na igreja? Eu sou católico. Não tem nenhum tipo de relacionamento com a igreja? Eu sou católico. Por quê? Já ficou enraizado na cultura. Tudo isso por causa de doutrinação. Tá ok? Pode passar. Assombramo-nos ao conhecer a verdade. E infelizmente há aqueles que se ofendem ao ouvir a verdade. Porém, Deus ordena aos seus ministros fiéis. Isaías 58:1 diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz e anuncia ao povo a sua transgressão. Hoje estamos aqui quebrando alguns paradigmas, né, e trazendo à luz algumas verdades
que às vezes ficavam ocultas e às vezes queremos só festejar, queremos só nos alegrar, queremos só receber e esquecemos o que está por trás de tudo isso. O que está vindo, o que influencia, né? E é necessário que nós venhamos falar de verdade, tá? A verdadeira origem do Natal está na Babilônia. Eu creio que nada que está na Babilônia vem para o nosso benefício. Pelo contrário, em Apocalipse fala que o grande inimigo de Deus vem da Babilônia, né? Está envolvida na apostasia organizada de que tem mantido o mundo em engano desde muitos séculos. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecidos celebram esta data antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes de Jesus nascer, essa data já era celebrada como sendo o nascimento do filho de Ísis, que no caso é o nome feminino para a rainha do céu e que automaticamente simboliza o mesmo Deus, o Deus Sol. Ok? Pode passar. O Senhor Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu no dia 20 de dezembro. Os apóstolos da igreja primitiva jamais celebraram o natalício do Senhor Jesus nesta data e em nenhuma outra, não que tenha registro, né? Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe sim a ordem de observar a data da sua morte. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25, João 13, 14 e 17, Eclesiastes 7, 1. Assim foi com os mistérios dos caldeus, inventado pela esposa de Nimrod, nos foi legado com novos nomes cristãos pelas religiões pagãs. Ok? Eu vou até aqui. Já são 9:05. Ah, pastor, o senhor aí acabou de jogar na minha cabeça que vem tudo do sistema pagão. O que eu faço? Como é que eu procedo? Porque eu aprendi que o Natal é cristão. Eu aprendi que o Natal é de Deus. Eu aprendi, irmão, obrigado, Deus abençoe. Eu aprendi que no Natal a gente comemora Cristo. O que eu faço? Você vai vir na quarta-feira que vem. Porque na quarta-feira que vem, eu vou terminar de discorrer alguns costumes que estão ligados ao paganismo e estamos colocando para dentro de casa. Estamos colocando dentro do nosso lar. E por mais que você tenha em mente que é o Natal, é do Senhor Jesus, é comemorar o Senhor Jesus, estamos de uma forma, vamos dizer assim, subliminar. Forma subliminar é uma forma indireta. Estamos cocheando em dois pensamentos. Estamos adorando a Deus e a Baal. Só que a Bíblia fala que ninguém adora a Deus e a Baal. Ou você adora um e aborrece o outro, ou adora o outro e aborrece o um. E entendemos que na nossa casa é um altar de Deus. E nós temos que reservar o nosso altar para a prioridade de Deus, né? E nisso, na próxima quarta-feira, eu vou discorrer para os irmãos alguns atos que nós fazemos no comemorado Natal, acender as luzes, montar a árvore, colocar estrelinha na árvore, colocar aquele penduricalho lá na árvore, a guirlanda, né, na